Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. O objetivo desse vídeo é testar o desempenho em jogos da APU da AMD Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as outras, seja o 2400, 3200 ou 3400G. O jogo de hoje que eles trago é a sequência da Ubisoft da franquia Assassin's Creed. Então eu lhes trago hoje o Assassin's Creed Revelations. A gente vai tentar rodar esse jogo. Inicialmente ele vem configurado no inglês, a gente vai passar para o italiano, porque o Revelations ele se passa ali numa transição da península italiana do Renascimento para o Império Bizantino, e o protagonista, o idioma nativo dele é o italiano, então eu vou jogar no idioma nativo do jogo, porém mantendo as legendas em português. Nós vamos tentar fazer inicialmente 1080, será? Eu vou colocar tudo no máximo, como vocês podem ver ali o multisampling, todas as qualidades de cenário, textura, sombra, reflexo, personagem, pós-efeitos, tudo no máximo. Eu vou voltar para 720, até para eu sentir como é que vai estar a distorção gráfica do meu monitor, tá? Meu monitor é HD, então alguns jogos eu consigo fazer até em 1080, alguns outros não. E tá aí. Então vamos começar o teste em 720p, com tudo no máximo, tudo no ultra. Vamos ver o que a gente consegue. E a gente está aí agora no ambiente externo, a gente está fazendo aí acima de 50 fps. Ó, relâmpago ali 40, agora 58, ó, esbarramos no 60, tá vendo? A questão da CPU ali tá 95%, tá exigindo bastante do Ryzen, tá? Porque esse jogo também ele tem muitos eventos aleatórios, né? Quanto mais, quando foi desenvolvendo a série Assassin's Creed, mais foi exigindo da CPU, né? Porque tem mais cálculos computacionais, mais acontecimentos na tela, mais NPCs, mais personagens. Então o jogo foi ficando cada vez mais complexo. Mas, ó, ele caiu para 87, 85, de vez em quando ele encosta nos 90. A questão ali de RAM, a gente está fazendo ali um pouco acima ali, em torno ali de 5 GB de RAM, está muito tranquilo. A Vega 8 está no seu limite. E o frame time está extremamente estável. A gente viu ali que em cima, ali, ó, na parte superior aí agora, a gente chega a fazer alguns momentos relâmpagos 70 FPS. Então ali 50, 60, tá vendo? 48, 50. Então assim, ele não tá chegando assim, eu não posso dizer que a gente consegue uns 60 nesse jogo, mas eu posso dizer que ele está aceitável, ele está flutuando ali, e nos entregando uma média de 50 FPS, né? E de uma forma mais estável 40 FPS. Mas esse é um tipo de jogo, esse Assassin's Creed, ele é um tipo de jogo mais cadenciado, um jogo single player com foco na história, né? Não é um jogo competitivo, então esse tipo de jogo, você rodar 40, 30 quadros, não é um problema, tá? Lógico, quanto maior a taxa, melhor, mas é um jogo que até quando você roda 60, você não sente tanta diferença, tá? Porque a questão dele não é bem o FPS. O FPS é importante, mas não é crucial para jogar o jogo. Essa é a expressão que melhor explica. Eu no momento do combate 50 no chão aí, vários inimigos, vários NPCs, animação 60 FPS. Oscilou de 50 a 60, ó, fiz 70 relâmpago ali, já caiu. Mas ele está muito mantendo ali nos 50. Ele chega a cair para 45, 47, mas volta nos 50 e às vezes esbarra nos 60, como é o momento agora. Assim, eu recomendo para o 2200 em 720p com tudo no máximo, vocês travarem a 50. E o 2400, 3200 e 3400G, vocês arriscarem travar no 60. Porém, para o 2200, observa que o 50 está com uma margem apertada, mas tem uma margenzinha. Tá? E o 2400, 3200, 3400G, eles vão travar 60 quadros sem muita margem, mas vai dar para travar. E tá aí. Esse Assassin's Creed Revelations, ele é a conclusão da saga Ezio. Ezio Auditore foi o protagonista do segundo Assassin's Creed, lançado em 2009 pela Ubisoft. Ele foi tão bem, o jogo foi tão bom, que ele ganhou duas sequências. Em 2010, o Brotherhood,
em 2011 o Revelations, que é esse jogo, tá? Esses 3 jogos, tanto dois, o Brotherhood e o Revelations, conta a história do Ezio e da sua família e a luta deles contra os Templários. Esse jogo, eu cheguei a zerar ele no PS4, quando ele lançou. Na época eu não tava sem tempo para jogar, eu nem joguei, eu cheguei a jogar ele até recentemente no PS4, através do The Ezio Collection, né, que é o bundle que a Ubisoft lançou. Pera aí, agora eu vou dar um break aqui, eu vou subir para 1080 para o vídeo não ficar tão extenso, então vamos manter tudo no máximo 1080 e vamos ver o impacto que a gente vai ter. Mas assim, só concluindo o que eu estava dizendo, a Ubisoft lançou para os consoles da atual geração uma coletânea que chama Ezio The Collection, que é esses 3 jogos do Ezio, Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations remasterizados. Uma pena que isso não saiu para PC. Eu comprei esse jogo recentemente na própria página da Ubisoft. Ele não saiu, essa versão do Ezio Collection não existe disponível para ser comprado no PC. Eu fiquei muito chateado com isso, que eu esperava realmente. Assim, para ser sincero, as diferenças também não são grandes, tá? Essa remasterização da Ubi foi muito meia boca, se foi mais para rodar no Play 4 mesmo. Mas tem as suas diferenças, principalmente em relação ao Assassin's Creed 2, né, que ele já veio legendado em português pela própria Ubi, né? E quando eu comprei ele aí na página da Ubisoft, eu tive que recorrer à salvação da Tribo Gamer. Mas o Revelations, ele já é legendado, tá? Desde quando ele foi lançado em 2011, ele já veio legendado em português, então vocês não vão ter problemas com esse jogo não. E aí, agora voltando a falar um pouco do aspecto técnico do jogo, é basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo, uma coisa curiosa. A gente não teve muitas evoluções com relação à subida de resolução. O que eu observo é que a gente está mais próximo dos 40 do que os de 50, mas, ou seja, ele chega a fazer a mesma coisa, mas fica mais próximo dos 40 quadros do que o dos 50 quadros. Então vamos concluir aqui em 1080p com os gráficos no máximo, a gente teve uma queda de 10 fps quando comparado a 720. Ou seja, quem tem aí um monitor Full HD 1080p e quiser rodar em 1080 vai conseguir rodar de forma satisfatória aí. Podem travar 40 que vocês vão conseguir ser felizes. Em alguns momentos vocês vão ter algum probleminha ali cair na 35, mas o frame time é extremamente estável, sem monitoramento vocês não vão nem perceber. E questão de giga aí, nós estamos em torno aí de 5.3, 5.4, então em torno de memória, com 8 GB vocês vão conseguir rodar de forma tranquila esse jogo, tá? E a CPU tá aí, ela oscila de 70 até 100% em alguns momentos, mas não tá travando, não cracha, não dá stuttering, não entra em slow motion, tá satisfatório o desempenho. Então a questão técnica do Revelations está aprovado tanto em 720 quanto em 1080. Eu vou fazer assim, vou finalizar o vídeo com 900p, rodando tudo no máximo para a gente ver se a gente tem algum ganho. Aparentemente parece que a gente voltou a encostar no 50, que é a realidade que a gente estava fazendo em 720. Olha, já chegou a subir para 60 em algum momento ali, relâmpago, tá? Questão de RAM ali 5.2. Tá semelhante, 900p é o que a gente conseguiu em 720p. Dá para arriscar travar 50 sem muita margem, mas de forma geral não indicaria muito isso não. Eu acho que é melhor aí vocês manterem 720 travada a 50 no 2200, em 2400 acima travada a 60, e em 1080 vocês travarem no 2200 ele a 40 e no 2400 acima 50 fps. E aí 900p eu meio que é um limbo que a gente entrou aí, que eu não indicaria muito não. Talvez quem quer ter uma folga maior, uma estabilidade um pouco maior, pode ser uma opção interessante, em vez de rodar em Full HD, colocar no 900p, meio que tirando o pé um pouco ali, dando uma folga ali pro nosso sistema, né, limitado de gráficos integrados. Tá aí. Esse jogo é um jogo ok, né? Ele teve assim muita crítica porque ele basicamente é a finalização
da história da família do Ezio, sua luta contra os Templários, mas assim, ele foi um jogo que se tornou maçante. Na época foi muito criticado, porque assim, a gente achou muito repetitivo, não teve nenhuma evolução técnica e nem gráfica com relação ao Brotherhood. Tá? O Brotherhood ele ainda foi tolerável, porque ele expandiu bastante a história, trouxe missões principais bastante interessantes, trouxe mecânicas novas, como você liderar um grupo, criar, né, um clã de assassinos e esses assassinos te ajudar no gameplay. Então isso foi uma novidade interessante para a época. Ele trouxe também o uso de armas, o uso de armadilhas, de bombas, o que não era comum também. Então quer dizer, o Brotherhood ele inovou e expandiu a história, ok. Se passa ainda na Itália renascentista, mas explorando a Roma renascentista, enquanto o 2 explorou Veneza e Florença renascentista. Ainda tolerável, porque também a família Borgia no Brotherhood é uma família que te incomoda demais. Foi uma história muito bem contada e que te prendia. A trama do Brotherhood do 2 é muito boa. Agora Revelations não. Revelations ele simplesmente, a Ubisoft fez um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Uma história bem arrastada, não empolga. É uma conclusão assim, meio assim, bem ok, só para quem é muito fã da série mesmo. Então assim, não é à toa que esse jogo vendeu muito pouco, foi muito hateado na época, e a Ubisoft amargou um pouquinho, tá? Teve que recuar e inclusive obrigou ela a dar um tempo na franquia na época, tá? Na época, eles deram um tempo depois do Revelations e lançaram Assassin's Creed 3 em 2013, que também vai ter vídeo do canal, inclusive da sua versão remaster, tá? E foi apenas um jogo ok, assim, nada de maravilhoso, nada de inovação, e assim, ele sai da Roma antiga, da Itália renascentista e vai para o Império Bizantino, né, em Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, atual Turquia. Mas assim, mudou a cidade, sabe, a base é a mesma, o protagonista já tinha um tempinho que ele já estava já protagonizando, então ficou aquela coisa meio enrolada. Eles até fizeram ali uma ponte no início desse jogo no Oriente Médio, ali em Jerusalém. Ele vai atrás ali da base do Altair. Eu não quero dar muito spoiler, mas assim, cara, eu não gostei muito desse jogo não. Achei ele muito assim, sabe, muito forçado. Eles pra mim perderam tempo, na minha opinião. A Ubisoft perdeu tempo, porque a gente sabe que assim, o forte do Assassin's Creed é te levar para a era antiga, né, para a era histórica que ele se passa. A gente joga, né, e é um tipo de jogo que ele consegue te imergir numa outra realidade histórica. Isso é um ponto forte da franquia. E assim, tem muita gente que cobra aí uma Índia antiga, uma China antiga, um Japão imperial, um Japão feudal, uma Rússia antiga. A gente queria locais, assim, civilizações diferentes, entendeu? E na minha opinião, a Ubisoft acabou desperdiçando, né, uma oportunidade de levar o jogo para uma nova civilização, desgastando um pouquinho até a franquia sem nenhuma inovação, sem nada. Essa foi a crítica naquela época e até hoje, né? Mas tá aí, para quem quer jogar isso, esse jogo aí hoje ele é muito barato. Comprando isolados eu consegui uma média de 20 a 30 reais, que é muito caro, tá? Eu não acho isso barato para esse jogo. Mas assim, vocês comprando um pacote, aproveitando as promoções da Uber, tem um pacote do Ezio que vocês compram o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o 3, pagando 30 reais nos 3 jogos. Aí vale a pena pagar 10 reais, mas não é um jogo ruim. Ele só é mais do mesmo, mas dá para jogar. É um jogo ok, né? Vamos dizer assim, dá para jogar. Pagando barato, que mal tem, né? Dá para se divertir. Não é nada absurdo não, mas não é nada extraordinário. Então fica aí mais um jogo, fechando aí a trilogia do Ezio. Para mim, perderam um tempo, acho que ter finalizado no Brotherhood, mas tá aí. Mais um jogo eu trago a vocês, semana que vem tem o 3. Um abraço a todos, tudo de bom, Deus abençoe a vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!